Seja bem-vindo ao Café com Nós. Prepare o seu café, abra a sua mente e venha conversar com a gente, com os apresentadores Daiane Miller e o Wadson Martins. Bom dia! Seja você muito bem-vindo ao episódio de hoje. O episódio de hoje nós vamos falar sobre fé madura e fé imatura. No episódio anterior, nós falamos sobre algumas emoções que impedem das nossas decisões serem mais assertivas, que foi o medo, a ansiedade e o excesso de controle. No episódio de hoje, vamos falar sobre algo que dificilmente as pessoas falam, porque existe uma diferença enorme entre fé madura e fé imatura. Muitas pessoas acreditam que fé é apenas acreditar em Deus e achar que Deus vai resolver tudo. Mas muitas das vezes isso costuma virar uma fuga de responsabilidade. Fé imatura é aquela fé que espera que Deus faça aquilo que já foi dado ao ser humano a responsabilidade de fazer. E uma fé madura é entender que Deus, ele participa do processo, mas não substitui a maturidade, a responsabilidade que a pessoa tem com os seus objetivos, né, com os seus atos. A fé imatura terceiriza a vida para Deus. Já a fé madura entende que o processo é feito com Deus. Em outras palavras, né, Daiane, a fé madura, ela coopera com os princípios da palavra, com os princípios de Deus. E essa diferença entre a forma em que nós acreditamos nas coisas é o que vai fazer total diferença nos nossos resultados. E o que a gente vê muito é pessoas com fé imatura, aguardando que Deus se responsabilize pela vida delas e pelas escolhas que elas estão fazendo, né? E essa questão da maturidade, ela não vem com, eu tenho 30 anos de igreja, então eu sou uma pessoa madura, né, na fé cristã. Não. Uma fé madura é quando você coloca os princípios de Deus, quando você caminha de acordo com a palavra e que você realmente vive aquilo que a palavra está dizendo. E você pode ter apenas um ano de igreja, você pode ser apenas um novo convertido. Geralmente nós vemos, né, que sempre aquelas pessoas que se convertem, né, logo cedo, aquela pessoa está com aquela ânsia de aprender, com aquela vontade de servir a Deus, de buscar. Então, essa pessoa ela já começa ali a caminhar, a ter uma maturidade cristã, um pensamento cristão. E isso muitas vezes não é que se destaca, ela está tendo atitudes de uma fé cristã madura, mais do que uma pessoa que está há 20 anos, há 30 anos na igreja, mas aquela pessoa não pratica, aquela pessoa não dá um bom testemunho. Então, a maturidade, ela tem a ver com as suas atitudes voltadas com o princípio da palavra. Sim. Em outras palavras, é agir com consciência. O que acontece quando às vezes a pessoa se converte recentemente, ela tem essa ânsia por aprender e por querer mais de Deus, é justamente o que você está falando. Ela tem consciência que ela precisa mudar o comportamento dela para se alinhar com a palavra. E às vezes a pessoa que está há 30, 50 anos na igreja já não quer mais aprender, já não quer mais estar tão próximo de Deus, não lê tanto a palavra assim. É isso mesmo, a vida está acontecendo. E aí as atitudes dela já não são mais de acordo com os princípios bíblicos. Sim, e essa consciência ela vai despertando a cada dia, né? A pessoa ela vai vivendo um processo. Geralmente ela vai indo na igreja, ela vai lendo a Bíblia, ela vai buscando, vai tendo intimidade com a palavra, com Deus, e o Espírito Santo vai revelando a pessoa. E isso vai trazendo para ela uma consciência, ela vai evoluindo na sua maturidade, até se tornar uma pessoa madura. E isso acaba nos levando para o próximo bloco desse nosso episódio, que é na prática. O que é a fé imatura e a fé madura? Quais são os comportamentos? Vamos começar com a fé imatura. Primeiro comportamento que a pessoa tem quando a fé dela não é lá aquelas coisas. Qual é? Esperar pelo milagre sem responsabilidade. Então as pessoas ela oram pedindo prosperidade, mas ela não organiza a vida financeira. É um exemplo. Ora pedindo a Deus uma vaga de emprego, uma nova oportunidade, mas não estuda. Acha que Deus vai visitar ela lá na casa dela, vai mandar o dono da empresa bater lá na porta.
ela não desenvolve habilidade, ela não procura, né, aprender novas coisas. É uma pessoa que vive endividada, não faz planejamento financeiro, como você disse, não estuda. É uma pessoa que tá igual aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Um segundo exemplo seria a pessoa espiritualizar tudo e evitar as decisões. Então tem gente que transforma tudo no espiritual, mas não quer assumir a responsabilidade. Então ela fala assim, ó, se Deus quiser, aquilo vai acontecer. Não, Deus vai prover. E muitas das vezes é algo que a pessoa só depende dela, né? Porque muitas coisas Deus já fez por nós. Porque Deus não vai fazer aquilo que ele já fez por você. Seria da sua responsabilidade, das suas atitudes, de você correr, buscar atrás, estudar e fazer. Uma coisa clássica é: eu estou esperando a confirmação do Senhor. Então, na hora de tomar uma decisão, de assumir as responsabilidades das escolhas que tem feito, ah, não, eu estou esperando uma confirmação. Quando na verdade é você que precisa tomar o passo de fé e crer naquilo que Deus é com você e decidir, né? A palavra de Deus diz que Ele estará conosco, aonde quer que nós andássemos. Se o nosso coração está reto diante do Senhor, Ele está com você na decisão que você tomar. Ah, e se a minha decisão não for a correta? Deus estará com você, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Um outro exemplo de maturidade, culpar o inimigo por tudo. A pessoa ela não quer estudar, ela foi fazer uma prova e ela tirou lá nota baixa na prova, ela fala que é o diabo. Mas e a responsabilidade dela de ter estudado para a prova? Ou então, quando ela começa a passar por alguma dificuldade, seja financeira ou seja no trabalho, não, porque o inimigo está se levantando. E não a responsabilidade dela nos comportamentos e naquilo que sai dos lábios dela também. Então, às vezes, a confusão no trabalho é porque ela disse algo que não devia ter dito. Fala demais, conhecido como boca de sacola, fala o que não devia, e aí a hora que a consequência vem, não, é levante do inimigo. Isso mostra que nem todo problema ele é espiritual, mas às vezes é simplesmente uma consequência das escolhas que a pessoa fez, escolhas erradas, escolhas que levaram para caminhos, né, tortuosos, caminhos que ela não queria. Ela às vezes pode espiritualizar aquilo, achar que foi espiritual, não, mas muitas das vezes é decisão errada. E aí eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários, você conhece alguém que tem uma fé imatura? Porque agora nesse bloco, né, nós vamos falar um pouco sobre a fé madura. E o primeiro ponto, a primeira atitude de uma pessoa que tem fé madura é assumir a responsabilidade pela própria vida. Ela entende que não é tudo que o Senhor vai fazer por ela, porque o Senhor já fez tudo. Já entregou a vida dele, já deu a ela a salvação, já entregou a garantia da vitória, a certeza da vitória. Então ela assume as responsabilidades da vida e entende que tudo é um processo, leva tempo e que nesse tempo Deus está moldando e ensinando essa pessoa para que ela possa alcançar os objetivos do coração dela e, claro, o propósito de Deus para a vida dela. Algo para ficar assim bem claro que essa responsabilidade, ela não nega a fé. Ela, na verdade, ela fortalece a fé, né? Porque você vai agir ali com os princípios na fé e agir também com as suas práticas, né? Que é a sua responsabilidade, que vai estar alinhado daqui a pouco no princípio bíblico de hoje, né? Que nós vamos falar. Exatamente. Então, ela coopera com os princípios bíblicos. Sim, É uma pessoa que tem a vida financeira um pouco mais planejada, é uma pessoa que estuda, que tem disciplina, disciplina. porque ela sabe que ela precisa aprender, que Deus não vai vir e fazer por ela. Então, ela se dedica. Ah, Daiane, mas eu não consigo ser essa pessoa 100% disciplinada que pratica atividade física todos os dias. E tá tudo bem. Você não precisa ser perfeito todos os dias. Você precisa ser melhor, pelo menos 1% a cada dia. Como diz a palavra, né? Basta cada dia o seu mal. Então, a pessoa com a fé madura, ela se responsabiliza. E aí nós passamos para o terceiro exemplo de atitudes de uma pessoa madura, que é, como nem você falou, entender o processo. Né? A pessoa, quando ela tem a fé madura, ela entende que o crescimento leva tempo. Ela entende aquele processo. Você está estudando, vamos supor, para música. Você não vai pegar um teclado e vai sair fazendo as notas,
Você pode até tocar ali uma nota, duas, mas você não vai conseguir tocar uma música inteira no ritmo certo, sem ficar olhando, né, ali para a tabela de estudo, de ensino. Sim, a fé, ela entende que a fé ela não é instantânea. Gente, Deus pode fazer milagres, ok? E a pessoa vir, estava em oração e de repente ela começou a tocar lindamente. Ok, isso pode acontecer, nós não Sim, podemos limitar o poder de Deus. Mas em 99,9% dos casos é disciplina. Então, se você quer aprender música, música leva tempo. Você precisa dedicar ali 1 hora e meia, 2 horas do seu dia, todos os dias, para você aprender, para você sair do zero. Por que não? Você não vai pegar uma partitura, por exemplo, que é aquela pauta, né, com 5 linhas, cheio de pontinho, e falar assim, não, eu sei o que está escrito ali, eu sei como tocar o que está ali, com os tempos, pausas e tudo. Não vai. Você precisa aprender a administrar o seu tempo como uma pessoa responsável. o que nós estamos aqui, né, debatendo, comentando, não é assim questão contra a fé, é alinhar a fé com as suas atitudes, né? Mostrar para as pessoas, até mesmo para nós, que nós temos certas atitudes a se tomarem. Nós temos deveres, nós temos obrigações que, se fizermos alinhadas e em cooperação com a fé, a gente vai atingir os nossos resultados muito mais rápido. Sim, e é aprendizado. Eu estou disposto a aprender, eu tenho um coração Ensinar, ensinável, né? sim, Você não vai ser perfeito. Nós nunca seremos. E o dia que formos, a gente já vai estar indo para a glória, o arrebatamento vai estar acontecendo. Então você vai aprender dia a dia como se comportar. Então, digamos que seja um vício, sempre que você escuta alguma coisa, você querer devolver, ser desaforado. Vou começar com isso. Vou parar de ser desaforado ou irônico. Vou segurar minha língua. Não vou me comportar dessa maneira. A hora que eu estou melhorando nesse comportamento, eu pego o outro. Ah, eu sempre chego atrasado nos lugares. Não, a partir de hoje eu vou começar a chegar no horário que eu marquei com a pessoa, porque é uma falta de respeito atrasar quando a gente marca alguma coisa com uma pessoa. Aí eu vou focar nisso, vou me dedicar para que eu possa chegar no horário. Melhorei esse comportamento? Eu vou pro próximo. Então isso é um coração ensinado. Aos poucos vai aprendendo, né? legal, é o processo, né? E foi bom discutir essa etapa, né, desse episódio, é que deu para poder entender, né, algumas atitudes negativas, algumas atitudes que vão ser positivas, e isso tudo fortalece para o crescimento de nós todos. Vamos passar agora para a pergunta que incomoda. Como todos sabem, é a melhor parte do nosso episódio, porque são perguntinhas que nos trazem a reflexão. Sem reflexão, nós não temos clareza das coisas e aí não dá para mudar muita coisa. Primeira pergunta que incomoda. Você está esperando Deus agir ou está cooperando com aquilo que ele já colocou em suas mãos? Segunda pergunta que incomoda. Você está vivendo uma fé que transforma a sua vida ou que apenas te conforta com seu comportamento? É aquilo que nós falamos, né? Muitas das vezes Deus já nos deu a capacidade, já colocou algo em nossas mãos, está faltando mais atitude, né? Decisões, ter disciplina Uhum, para poder desenvolver aquilo que Deus quer para nossas vidas. sim. Então, a última pergunta que pode incomodar aí. Você está usando a fé para crescer ou usando a fé para justificar a sua estagnação? Geralmente é aquelas perguntas, né? Pronto, que a gente vê, tô esperando Deus agir. E aí a pessoa ela está procrastinando, não está tomando a atitude que Deus queria que ela tomasse, né? Que ela se colocar em ação, se colocar em movimento para poder alcançar os objetivos e fica aí colocando essa justificativa, estou esperando Deus agir, tá tirando a responsabilidade dela e jogando a culpa, a Sim. responsabilidade para cima de Deus. E isso me traz uma reflexão que eu fiz há um tempo atrás sobre a diferença de filhos maduros e filhos imaturos. O filho maduro, ele abraça o sofrimento, ele corre para o sofrimento, porque ele é maduro, ele é adulto. O adulto tem que trabalhar, o adulto tem que pagar a conta, não tem como fugir disso, é uma responsabilidade. A criança não. A pessoa imatura, ela não quer pagar conta, ela não quer assumir responsabilidades. E o motivo do mundo estar como está
é porque nós temos poucos filhos maduros que correm para o problema e para o sofrimento, ou seja, que abraçam e se responsabilizam pelas causas. Não, os homens estão sofrendo porque o diabo está atacando as famílias, vão me levantar como um pilar para pregar sobre a família, para ensinar famílias a serem melhores. Não, não querem assumir responsabilidades. E aí ela vai só delegando para Deus e vai dando as costas. Não, não, quero não, comigo não, deixa assim. E aí ela vai se esquivando daquilo que Deus tem para ela. Então, que nessa manhã você possa trazer essa reflexão. Eu sou um filho maduro? Eu assumo com responsabilidade aquilo que Deus quer colocar na minha mão? Ou eu sou imaturo? Estou fugindo do chamado que Deus tem para mim? E nesse momento agora nós vamos partir para o princípio bíblico de hoje. E o princípio bíblico de hoje está em Tiago 2,17. Portanto, vocês veem que não é suficiente apenas ter fé. É também preciso que façam o bem para provarem que a têm. A fé que não se manifesta por meio de boas obras é morta. Versículo Uau! forte, hein? É. Porque aqui é claramente dizendo, Deus dizendo para você, não é só ter fé, você também precisa agir. E não é sobre merecimento, né? É sobre coerência, né? Então, a coerência é que nem você é uma pessoa convertida, você é um cristão. Então, as suas atitudes, as suas decisões, elas têm que ser baseadas com princípios bíblicos. Então, é manter a coerência. A pessoa que ela é convertida, ela não vai dar um mau exemplo, ela não vai fazer coisas que não condizem com a palavra. Sim. Ah, não tem como eu. A palavra de Deus diz assim, ó, não tem como jorrar duas águas da mesma fonte. Ou vai jorrar água doce, ou vai jorrar água salgada. A mesma coisa um cristão. Não tem como eu me dizer cristão e continuar fumando, continuar bebendo, continuar mentindo, continuar trapaceando, porque não é coerente. E justamente por não ser coerente é que a pessoa não prospera. Parece que a vida dela tá sempre embolada, cheia com problema, ela não consegue se desamarrar. Por quê? Porque ela não é coerente. Ela diz que é uma coisa, mas se comporta como outra. E é sobre isso que a palavra de Tiago está dizendo. Eu não sou salvo pelas obras que eu faço. É porque eu sou salva que eu pratico as obras. Uhum. Aí uma pessoa madura, né, que tem a maturidade, ela vai orar, ela vai agir, porque, né, que nem fala lá no versículo, né, a fé sem obras, né, Uhum. ela é morta. Então você vai orar pedindo a Deus ali às vezes um emprego, pedindo a Deus uma resposta de alguma coisa, mas você também vai agir, você vai fazer a, as suas obrigações. Sim, é uma oração. Uhum. Eu oro e eu ajo. Orar mais ação. Não tem como só orar. E também não serve só agir, porque aí eu vou estar vivendo na força do meu braço e não naquilo que Deus tem para mim e confiando naquilo que Ele tem para mim. Sim, a oração, ela sem ação, ela vai virar passividade. E a ação sem fé vai virar uma ansiedade. A pessoa, ela vai começar a agir, mas ela não tem fé que aquilo vai acontecer e ela começa a ficar ansiosa. Eu estou fazendo, eu estou fazendo, eu estou fazendo, mas aquilo não está acontecendo. Então, o que que é a fé? A fé não é você ter certeza das coisas que não esperam. Uhum. Então, eu creio que isso vai acontecer em ponto final. Então, a pessoa ela vai agir, mas ela tem certeza que aquilo vai acontecer no tempo certo, não na ansiedade dela que ela fica, tem que acontecer amanhã, tem que acontecer daqui 2 dias. Ela vai agir de acordo com aquilo que ela espera. Então, um exemplo básico. Ah, eu quero poder prosperar, ter mais dinheiro para ajudar as pessoas. Então, eu vou me comportar porque eu creio que isso é uma verdade. Ah, Daiane, mas eu não tenho dinheiro. Mas ela ajuda com R$ 2, com R$ 1, porque é uma atitude que ela já está fazendo agora, porque ela tem certeza do que ela vai se tornar lá no futuro. Então, a fé mais a ação, ela é crescimento. Gera crescimento, isso mesmo. Então, para a gente concluir esse episódio maravilhoso, eu preciso dizer para você que crescer espiritualmente também é amadurecer emocionalmente. As duas coisas andam juntas. E a maturidade espiritual, ela vai se revelando no dia a dia, né? Com seus exemplos, com as suas ações, com as suas atitudes que você tem no seu cotidiano. A
fé madura, ela nos aproxima da vida. A gente corre para a vida, a gente não foge dos problemas ou das circunstâncias. A gente encara com responsabilidade e maturidade emocional. Ela transforma a forma como a gente vive e encara as circunstâncias da vida. E esse foi mais um episódio do Café com Nós de hoje. Se você gostou, pedimos que você curta, que você compartilhe, mostra para aquela pessoa que está precisando de tomar algumas atitudes, algumas decisões, agindo por fé, uma fé madura. Exatamente. Que você possa crescer e ajudar outras pessoas a crescerem também. Até o próximo café. Até.